Oi pessoal, vamos a mais um vídeo. Hoje vamos estudar sobre o filósofo Hegel. Hegel era um professor também, que nem Kant. Era um romantista alemão, né, idealista. Nasceu no apogeu, né, na época que o romantismo estava grande difundido na Europa. E ficou muito famoso por sua questão da dialética, sua filosofia, né, que ele estudou bastante sobre a questão da dialética, que significa contradição de ideias. Okay? E ele criou esse mapinha aqui, né, esse círculo, que quando você tem uma tese, você tem uma antítese, depois você tem uma síntese, a verdade entre essas duas, ok? E ele disse que a realidade é como se fosse um espírito em movimento que possui vida própria. Tudo que existe hoje, tudo que existia antes se modificou até chegar hoje, entendeu? E ele defendia muito a questão da razão, que a razão, devemos se afastar do entendimento comum e se colocar do ponto de vista absoluto para atingir a razão. Tudo que é racional é real, segundo Hegel, né? Hegel foi um grande defensor da razão e acreditava que a verdade ela não existe além da razão humana. A verdade vem a partir dos nossos pensamentos, da nossa razão. E acredita que as verdades elas mudam ao longo da história, da evolução da história. Por exemplo, 100 anos atrás, podia, né, achava normal queimar as árvores para plantar, para gado, sem medir as consequências do meio ambiente. Hoje a gente sabe que é o contrário, né? Hoje tem cada dia mais tentando de alguma forma diminuir as queimadas. Então, cada conhecimento, cada verdade vai se modificando ao longo da história. Ele disse que é impossível não atrelar o processo histórico daquela informação ao longo dos anos, ela vai se mudar. Nada é fixo, tudo é dinâmico. Ou seja, segundo Hegel, a verdade ela é dinâmica. Nunca podemos dizer que nenhuma filosofia deve ser julgada sem olhar para o seu processo histórico, seu momento na história, entendeu? Todo o processo histórico deve ser incluído naquilo, porque ele pensou aquilo. Nós devemos pensar também no contexto histórico para descobrir por que ocorreu aquilo, ok? Como um exemplo das árvores, ok? E a cada tempo, cada ano que se passa, o espírito descobre mais o seu valor. Ele diz que a todo momento, a cada século que passa, a cada década que passa, a razão ela se torna mais progressiva, ela se torna melhor. Hoje temos um lado que antes não tinha, entendeu? Antigamente acreditava que mulheres não deviam trabalhar e hoje a gente sabe que isso é um absurdo e que sim, elas podem ter os mesmos direitos que os homens. Então, a cada momento da história se muda algum pensamento, alguma ideia, alguma informação e melhora o ambiente que estamos. Com cada vez mais de informações, cada vez mais de ideias. Em relação à criação desse seu mapa, tese, antítese e síntese. Primeiro você tem uma ideia, depois você vai ter uma negação dessa ideia, que é a antítese, o contrário dela, para depois você chegar numa síntese, chegar numa comunhão entre eles dois. Dá exemplo? Na tese você tem, por exemplo, o racionalismo, que defendia a razão como meio para achar a verdade absoluta, o conhecimento verdadeiro, a partir da razão. Nós estudamos com René Descartes e Spinoza. Em relação a isso, temos a antítese. A antítese, o contrário da tese, por exemplo, o empirismo,
que acreditava que os sentidos não levariam à verdade, ok? Mas depois chegamos a Kant com seu criticismo, ok? Seu criticismo. Então Hegel sempre dizia que a partir de uma tese sempre vai existir algo contrário a ela e que vai chegar em uma síntese, em uma solução para esse problema. Mas também afirma que esse ciclo não acaba na síntese, ele sempre vai criar uma tese nova. Não devemos dizer que a filosofia a questão do conhecimento verdadeiro parou em Kant. Não, ele pode virar uma nova tese, não necessariamente racionalista, mas uma nova tese. Então, esse círculo, ele não termina, porque sempre vão existir tese e antítese. Não devemos acreditar que vai parar na síntese, é sempre cíclico, ok? Essa foi a teoria de Hegel. A verdade é dinâmica, e lembrando que não devemos esquecer do contexto histórico para julgar algo, ok? Onde, exemplo, a Idade Média é vista como se fala, como uma idade das trevas, mas as pessoas viviam num domínio, um domínio forte da igreja, onde não podiam ler a Bíblia por conta própria. Então devemos associar o cotidiano das pessoas, por exemplo, a forma de pensar das pessoas atrelado ao seu contexto histórico. Okay? Não podemos julgar nossos antecessores sem avaliar em que momento eles estavam, como a maioria pensava, como o poder estava interligado a isso. Segundo Hegel, era muito importante a história no conhecimento para outras coisas, ok? Hegel também criou essa teoria chamada fenomenologia do espírito. Fenomenologia do espírito. Ok? Significa o estudo da consciência que vivemos em uma sociedade. Devemos a todo momento lembrar que vivemos em grupo, vivemos em coletivo. E existem 3 etapas para que dê certo isso. Nós devemos lembrar do espírito em si, do espírito em outro, e vamos chegar no espírito absoluto, ok? O espírito em si é a percepção individual de que existe. O espírito em outro é de que vivemos em sociedade, e chegamos no espírito absoluto, que nos levará à harmonia na sociedade. Devemos tanto ter a concepção individual como coletiva para chegar na harmonia, no espírito absoluto, ok? Lembrando que Hegel dizia que se a tese estiver forte, a antítese também está forte. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o feminismo não deveria existir. Então, se esse movimento, quanto mais as pessoas falarem essa teoria de que não deveria existir, que o feminismo não deveria ter existido, a antítese também ela vai se fortalecer, porque quanto mais as pessoas disserem, mais aquele movimento vai se fortalecer, vai querer defender suas ideias para chegar em uma síntese. Okay? Quanto mais estiver forte, mais aquela pessoa dizer aquilo, mais o movimento estará unido em prol de algo em comum para defender. Okay? Então foi isso, essa é a teoria de Hegel, a sua dialética, o seu estudo sobre a dialética, que foi grande difundido nas escolas de Berlim que ele lecionava, era alemão. Falou. Então, a sua principal parte da sua filosofia foi a dialética, a criação desse método para chegar em uma síntese. Dei um exemplo. E
Isso, a fenomenologia do espírito na questão de harmonia entre os povos de uma sociedade. E lembrando sempre que a verdade ela é dinâmica, muda com o tempo. E enquanto mais a gente vai avançando, o conhecimento também vai se fortalecendo, vai ficar progressivo. Porque pensamentos que temos hoje na sociedade, século XXI, estão bem diferentes e mudados do que antes, né? Temas como hoje que falamos abertamente, que antigamente eram silenciados, ok? E ele disse que a cada momento que vai mudando o tempo para frente, por exemplo, vai se tornando melhor, porque vai vindo mais ideias, vai vindo mais teorias, ok? E lembrando do contexto histórico, sempre deve ser atrelado a forma com que aqueles povos viviam, por exemplo, o que eles pensavam. Okay? Não podemos criticar a filosofia, por exemplo, dos pré-socráticos, que buscavam a origem do mundo. Não, porque era o momento em que eles viviam, pedia isso. Eles não tinham tantos recursos como temos hoje, eles tinham apenas a razão, como eu disse no vídeo. Entendeu? Então a filosofia de Hegel é muito importante, muito estudada, muito valorizada. Esse método aqui, principalmente. Então é isso, obrigado. Até o próximo vídeo e valeu! Lembrando mais de uma coisa, peço que sempre olhem a descrição do vídeo, porque eu deixo em alguns observações importantes. Então é isso. E espero que tenham gostado do assunto. E até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigada.